Bom, vamos calcular o exercício 17 agora, da mesma seção 18.6, que é a integral tripla dessa função no domínio S, que é o domínio, a região limitada pelo cilindro x2 mais e2 igual a 9, pelos planos x mais y igual a 3, z igual a 0, y igual a 0, acima do plano xy. Então a gente vê que essa integral tripla não vai me dar o volume do sólido S, né? Porque o volume só é dado quando o integrando é uma função constante igual a 1. E aqui não é uma função constante igual a 1. É xz mais 3z. Então, vamos ver as variações de z. O z vai de 0 até, quando você isolar aqui, então z vai de 0 até raiz de 9 menos x2. O y vai de 0 até 3 menos x. E o x, hein? A variação do x. Olha, quando o y é 0, o x vale 3. Né? Além disso, quando o z é 0, olha, o x vale mais ou menos 3, que é mais ou menos raiz quadrada de 9. Como aqui não está falando que é no primeiro octante, então as incógnitas não precisam ser positivas. Então, veja, o z vai de 0 até raiz de 9 menos x2. É mais ou menos raiz, né? Mas como ele está falando que é acima do plano xy, então o z tem que ser positivo. Né? O z vai de 0 até um valor positivo, porque o z, a coordenada z é exatamente a coordenada... A coordenada z positiva é aquela que está acima do plano xy. Então, z vai de 0 até mais raiz de 9 menos x2. O y vai de 0 até 3 menos x. O y vai de 0 até 3 menos x. E o x, que tem que ser uma variação entre duas constantes, por ser a última. Se você colocar o z igual a 0 aqui, o x vai de menos 3 a 3. Então, pronto. Acabou. Agora é só... Ó, o z vai de 0 até a raiz de 9 menos x2. O y vai de 0 até 3 menos x. E o x vai de menos 3 a 3. Né? Então, eu vou deixar uma foto lá no Moodle com a resolução dessa questão. E ela está dando aqui o valor de 648 sobre 5. Bom, por último, para revisar esse capítulo, vamos fazer a questão 15, que é a integral tripla da função constante igual a 1. Opa, então parece que a gente está calculando aqui o volume, né? Do sólido S. Então, vai ser a integral tripla da função constante igual a 1 num sólido S, que é o domínio da nossa função, em que esse domínio S é a região limitada pelas superfícies z igual a x2 mais y2, que é um paraboloide, né? E z igual a 27 menos 2x2 menos 2y2, que também é um paraboloide. Bom, o z vai desse gráfico a esse, ou ao contrário, desse a esse. Né? Qual que fica embaixo do outro? A gente tem que ver isso depois. Vamos desenhar então um paraboloide aqui. E esse paraboloide também. Bom, então, no fundo, é calcular o volume da região do sólido que corresponde à região entre esses dois gráficos aqui. Esse paraboloide, que tem um vértice aqui, não é vértice, né, mas tem como ponto aqui de mínimo na origem. E esse paraboloide aqui, veja, se o x e o y forem iguais a 0, o z é 27. Ó. Então, no rumo do x0, y0, no rumo do x0, y0, o z é 27. E o paraboloide ele desce em vez de subir, né? Porque quando você aumenta esses valores de x e y, o z vai diminuindo. Então, aumentou x, aumentou y, o z diminui. Então, a coordenada z vai diminuindo à medida que você sai da origem. Então, esse paraboloide é assim para baixo e esse paraboloide é assim para cima. Então, ele quer o sólido dessa parte aqui do meio. Ó. É como se você pegasse uma cuia, outra cuia, colocasse uma cuia virada em cima da outra e perguntasse quanto de água que cabe
dentro dessa cuia, de modo que ela fica completamente cheia, né? Como se fosse um formato de um coco, e quanto de água de coco cabe aqui dentro, né? Desse sólido aqui. Bom, então vocês estão vendo que o Z ele vai desse paraboloide inferior até o paraboloide superior, ou seja, o Z vai disso até isso. E o x e o y vão variar segundo um círculo, que é a intersecção dos dois paraboloides. Vai dar aqui, na projeção no plano XY, um círculo. Então, enquanto o Z varia de um paraboloide a outro, o x e o y vão variar aqui no plano XY segundo um círculo, uma circunferência. Bom, mas qual é o raio dessa circunferência? 3, né? Porque se você iguala a coordenada Z dos dois paraboloides, quando você iguala aqui a coordenada Z dos dois paraboloides, e você resolve essa equação aqui vai ficar 3x2, aqui 3y2, aí passa o 3 dividido por 27, fica 9. Você vai ver que x2 mais y2 é 9. Isso aqui é um círculo de raio 3. Então, quando você intersecta os dois paraboloides, vai dar um círculo de raio 3. Projetado aqui no plano XY, vai dar um círculo de raio 3. Então, o nosso Z vai de x2 mais y2 até 27 menos x2 menos y2, ou seja, desse paraboloide até esse. E o x e y vão variar segundo o círculo. Logo, se o x e y vão variar segundo o círculo, o que a gente vai usar aqui nessa integral? Coordenadas polares. Nas coordenadas polares, o x é r cosseno θ, o y igual a r seno θ. E o dx dy é r dr dθ. Tá aqui, ó. Então, o z vai de 27 menos r ao quadrado, né? Lembrando que em coordenadas polares, x2 mais y2 é r2. Então, z vai de 27 menos r2 até r2. 27 menos R2 até R2, tá aqui, ó. 27 menos... é 2R2, né? Falta um 2 aqui. No exercício tem um 2 aqui, tá? Desculpa. Esse 2 aqui, ó, que eu tinha esquecido, tá aqui. Então, o Z vai de 27 menos 2R2 até R2. 27 menos 2R2 até R2. Da função constante igual a 1, né? Dx dy, que é r dr dθ. O r vai de 0 a 3, como a gente tinha visto, o raio é 3, e o θ vai de 0 a 2π. Ele não disse, né? Ele não disse que era no primeiro octante, então as variáveis podem ser negativas. X e y podem ser variáveis, podem ter valores negativos. Só o z que não, né? Porque o z está indo aqui de um paraboloide a outro, acima do plano XY. Bom, eu vou deixar a foto dessa resolução completa para vocês lá no Moodle, né? Então, ele continua aqui, integral em relação a R, substitui, depois em relação a θ, vai dar 343π sobre 2, é o volume, portanto, desse coco, ou desse sólido formado por duas cuias, uma em cima da outra. Né? Bom, com isso a gente termina a revisão do capítulo 18.6. Vamos revisar também um pouco o capítulo 18.7 e entrar numa coisa que nós não vimos ainda no capítulo 18.7, que é as coordenadas esféricas no cálculo de integrais triplas.